Trabalhar como coveiro nunca foi o que sonhei para minha vida, mas a verdade é que o trabalho me trouxe uma paz que poucos conseguem entender. A rotina silenciosa, o contato com o inevitável e a solidão entre os túmulos me ensinaram mais sobre a vida do que qualquer outro emprego jamais poderia. Ainda assim, algumas noites parecem testar meu limite. Era uma quinta-feira qualquer, e meu turno noturno estava tranquilo. O cemitério estava vazio, exceto pelo som distante do vento que fazia as árvores balançarem suavemente. Eu tinha acabado de terminar a limpeza ao redor de um novo sepulcro, e estava recolhendo minhas ferramentas quando algo estranho aconteceu. Meu rádio de trabalho, que eu sempre mantinha ligado para ouvir qualquer chamada da administração, soltou um chiado alto e inesperado. Fiquei parado, esperando que o barulho parasse, mas ele continuou. Quando me aproximei para desligá-lo, uma voz fraca e entrecortada emergiu do chiado. "Está aqui." Meu coração acelerou. Achei que fosse algum tipo de interferência, mas a voz não se repetiu. Apenas o chiado permaneceu, até que o rádio desligou sozinho. Resolvi ignorar aquilo, me convencendo de que não era nada mais do que um problema no aparelho. Mas a sensação de que algo estava fora do comum já havia se instalado. Caminhei até a pequena casinha onde guardamos os equipamentos, pensando em encerrar o turno mais cedo. No caminho, notei que as luzes dos postes que iluminavam os caminhos estavam piscando. Isso não era exatamente raro, mas o piscar parecia sincronizado, como se algo estivesse passando por ali, apagando e acendendo as luzes conforme se movia. Resolvi investigar. Ao seguir o caminho principal, vi algo que fez meus pelos se arrepiarem. Uma figura estava parada ao longe, próxima ao setor mais antigo do cemitério. Ela não se movia, apenas me encarava. Era impossível distinguir detalhes, mas a postura estava curvada, como se carregasse algum peso invisível. "Ei, você não pode ficar aqui a essa hora", gritei. Minha voz pareceu se perder no vento, sem resposta. Dei alguns passos na direção da figura, mas quando pisquei, ela desapareceu. Olhei ao redor, procurando por qualquer sinal de movimento, mas não havia nada. O ar estava frio, mais frio do que deveria estar naquela época do ano. Antes de continuar, quero pedir algo a vocês que estão assistindo. Se gostam de histórias como essa, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais relatos e histórias assustadoras como esta. Respirei fundo e voltei para o galpão. Decidi revisar as câmeras de segurança que ficam conectadas a um monitor antigo. Se houvesse alguém no cemitério, eu veria ali. Passei pelos vídeos da última hora, mas não havia nada. Apenas as luzes piscando e o movimento das árvores. Mas então, em um dos monitores, vi algo que me fez congelar. No canto inferior da tela, uma sombra passou rapidamente entre os túmulos, indo em direção ao local onde eu havia visto a figura. Peguei minha lanterna e decidi verificar novamente. Eu precisava ter certeza de que não era apenas minha mente pregando peças. Ao chegar ao setor antigo, senti um peso estranho no ar, como se o lugar estivesse carregado. A luz da minha lanterna parecia mais fraca, como se fosse engolida pela escuridão ao redor. Olhei para os túmulos e percebi algo em comum. Havia pequenas marcas de pés na terra fofa, como se alguém tivesse andado descalço por ali recentemente. Meu coração disparou. As marcas levavam a um dos túmulos mais antigos, cuja lápide estava desgastada pelo tempo. Me aproximei com cuidado, iluminando o chão, mas não havia mais nada. Apenas as marcas desaparecendo ao redor da sepultura. Quando me virei para voltar, ouvi um som baixo e arrastado, como se algo estivesse sendo puxado. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu tentava localizar a origem do barulho. Olhei para trás uma última vez e vi, entre dois túmulos, uma figura agachada. Parecia estar de costas para mim, movendo-se lentamente como se procurasse algo no chão. A sensação de perigo foi instantânea. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e caminhei rápido de volta para o galpão, sem olhar para trás. Agora estou aqui, escrevendo este relato e tentando processar tudo o que aconteceu. Talvez eu nunca saiba exatamente o que vi naquela noite, mas uma coisa é certa: o cemitério guarda segredos que nenhum de nós deveria tentar desvendar. Decidi permanecer no galpão por um tempo, tentando controlar a respiração e o ritmo acelerado do meu coração. O silêncio ali dentro parecia sufocante, quebrado apenas pelo zumbido baixo do monitor das câmeras de segurança. O que eu havia visto? Seria possível que minha mente estivesse pregando peças em mim? Talvez fosse o cansaço do turno noturno, ou a solidão amplificando cada ruído e cada sombra. Mas,
Mesmo me esforçando para encontrar uma explicação racional, o desconforto continuava. O relógio na parede marcava pouco depois das 3 da madrugada, o que significava que faltavam algumas horas para o meu turno acabar. O pensamento de ter que patrulhar novamente o cemitério me dava calafrios, mas ficar ali, sozinho e vulnerável, também não era uma opção. Decidi que era melhor tentar terminar as tarefas restantes para manter minha mente ocupada. Peguei minha lanterna e uma prancheta com a lista de verificações de segurança que precisava completar. A cada passo, o som das minhas botas contra o piso de pedra ecoava pelo cemitério vazio, aumentando a sensação de isolamento. Ao passar por um setor onde havia várias sepulturas novas, notei algo que me fez parar. Uma das coroas de flores estava caída no chão, com as pétalas espalhadas como se alguém tivesse chutado ou arrastado aquilo para longe do túmulo. Me agachei para recolocar a coroa no lugar, mas enquanto fazia isso, senti uma estranha vibração no solo, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer congelar. Levantei rapidamente, apontando a lanterna ao redor. Não havia nada, apenas o som distante do vento passando entre os ciprestes. Continuei meu caminho, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. A todo momento, eu me pegava olhando por cima do ombro, esperando ver algo ou alguém me seguindo. Quando finalmente cheguei à última área do cemitério que precisava verificar, percebi que algo estava muito errado. Uma das covas, que havia sido fechada recentemente, parecia ter sido reaberta. Ao iluminar a cova reaberta, o facho da lanterna revelou uma cena inquietante. A terra estava espalhada de forma irregular, como se alguém tivesse tentado cavar às pressas. Mas o que realmente me fez gelar foi perceber que o caixão estava parcialmente visível e aberto. Engoli em seco, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez vândalos, pensei, mas quem teria coragem de fazer isso a essa hora da madrugada? Me aproximei lentamente, com a lanterna tremendo ligeiramente na minha mão. No interior do caixão, os forros estavam desalinhados, mas não havia sinais de um corpo. Estava vazio. Dei um passo para trás, o coração disparado, tentando raciocinar. Era possível que o corpo tivesse sido retirado antes do enterro oficial e ninguém tivesse me informado. Ou pior, que alguém tivesse desenterrado o cadáver. Meus pensamentos foram interrompidos por um som fraco atrás de mim. Era como se algo estivesse roçando contra as folhas secas que cobriam o chão. Girei rapidamente, iluminando a área com a lanterna, mas não vi nada além de túmulos alinhados e árvores balançando ao vento. Mas então percebi um detalhe que fez meus pelos se eriçarem, marcas no chão. Havia pegadas descalças que saíam da cova aberta e seguiam em direção à parte mais antiga do cemitério, onde os túmulos eram menores e mais próximos uns dos outros, quase sufocados pela vegetação. As marcas pareciam recentes, pressionando a terra úmida de forma clara e ainda sem sinais de erosão pelo vento ou pelo tempo. Tudo dentro de mim dizia para voltar ao galpão, trancar a porta e esperar o amanhecer. Mas, ao mesmo tempo, havia uma obrigação moral. Eu era o responsável por aquele lugar, e se alguém estivesse vandalizando ou cometendo algo ilegal, precisava agir. Peguei o rádio e chamei o supervisor. Aqui é o vigia noturno do cemitério central. Estou reportando uma atividade suspeita. Uma cova foi aberta, o caixão está vazio e há sinais de pegadas. Esperei, mas só o chiado respondeu. Tentei novamente, ajustando a frequência, mas o resultado foi o mesmo. Suspirei fundo, contra todos os meus instintos, segui as pegadas. A cada passo, o silêncio ao meu redor parecia ficar mais pesado. Apenas o som do meu próprio caminhar quebrava a monotonia da madrugada. Cheguei à parte mais antiga do cemitério, onde as lápides eram tão desgastadas que muitos nomes estavam ilegíveis. As pegadas levavam até um mausoléu abandonado, cuja porta de ferro enferrujada estava entreaberta. O vento fez um rangido discreto enquanto ela balançava ligeiramente. Apontei a lanterna para o interior. O espaço era pequeno, com uma escada que descia para uma espécie de câmara subterrânea. O ar ali dentro parecia ainda mais frio, e havia um cheiro metálico e úmido que me deu náuseas. Não queria entrar, mas as pegadas terminavam ali. Com a lanterna em mãos, comecei a descer os degraus devagar. O som dos meus passos parecia amplificado, ecoando pelo espaço confinado. Ao chegar ao fim, o que vi me deixou paralisado. No centro da câmara, havia um altar improvisado, feito de blocos de concreto. Sobre ele, restos de roupas sujas e marcas de algo que parecia sangue seco.
As paredes estavam cobertas de inscrições que pareciam rabiscos frenéticos. Não consegui identificar o que significavam, mas o padrão era perturbador. Enquanto processava a cena, ouvi um som atrás de mim. Era um suspiro longo, quase um lamento, vindo do topo da escada. Virei rápido, apontando a lanterna, mas não havia ninguém ali. A única coisa que vi foi a porta do mausoléu balançando, antes de se fechar com um estrondo que ecoou pela câmara. O barulho foi tão alto que larguei a lanterna, que caiu no chão e apagou. A escuridão tomou conta. Na escuridão absoluta, o som da minha respiração parecia ensurdecedor. Minhas mãos tatearam o chão em busca da lanterna caída. O cheiro metálico e úmido parecia mais forte ali embaixo, e o ar gelado me dava a sensação de que algo estava próximo. Quando meus dedos finalmente tocaram o metal frio da lanterna, eu a ergui rapidamente, tentando ligá-la. Nada. Sacudi a lanterna com força, mas ela continuava morta. O peso do silêncio ao meu redor era sufocante, até que um ruído quebrou a quietude, passos lentos, pesados, descendo os degraus. Meu corpo congelou. Não era possível que estivesse sozinho. Eu teria visto ou ouvido alguém entrar no mausoléu antes que a porta se fechasse. Tentei me convencer de que poderia ser algum animal, talvez um cachorro de rua ou um gato que se abrigara ali. Mas os passos eram diferentes. Regulares, metódicos e cada vez mais próximos. Prendi a respiração, recuando alguns passos para me encostar na parede fria da câmara. Meus olhos tentavam se acostumar à escuridão, mas tudo parecia envolto em um manto de sombras. Um leve estalo ressoou no chão de concreto, como se algo ou alguém tivesse tocado a superfície logo à minha frente. Por puro reflexo, engoli em seco e sussurrei: "Tem alguém aí?" O eco da minha voz foi a única resposta. Tateei no bolso e puxei o celular, torcendo para que a lanterna dele funcionasse. A tela se acendeu, e o brilho fraco iluminou parcialmente o espaço. A câmera do celular apontava para o altar improvisado, e agora eu conseguia ver melhor as marcas vermelhas. Havia símbolos desenhados, mas, novamente, eu não conseguia entender o significado. De repente, algo se moveu no canto da sala. Um borrão rápido, quase imperceptível, que passou pela borda da luz. Virei o celular instintivamente, mas não vi nada. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado era impossível de ignorar. Os passos recomeçaram, mas desta vez pareciam circular ao meu redor. Não faziam sentido. O espaço era pequeno, sem lugares para alguém se esconder. Cada som fazia o coração bater mais rápido, enquanto o suor frio escorria pelas minhas costas. Uma rajada de vento inesperada veio da escada, apagando a luz da tela do celular. O espaço voltou a ficar mergulhado na escuridão. O som que veio a seguir foi inconfundível, um suspiro longo e profundo, a poucos metros de mim. Minha voz saiu trêmula e quase inaudível. "Quem está aí?" A resposta foi um arrastar lento de algo no chão, como pés descalços passando pela poeira acumulada da câmara. O som era irregular, como se a pessoa, ou coisa, estivesse se arrastando. De repente, a porta no topo da escada voltou a bater com força. E por um momento, o eco pareceu vibrar em todo o ambiente. Aproveitando a distração, corri em direção à escada, guiado pela memória do caminho. Tropecei no primeiro degrau, mas consegui me firmar e comecei a subir o mais rápido que podia. A sensação de estar sendo seguido crescia a cada passo. Algo estava atrás de mim. Quando finalmente alcancei o topo, a porta estava entreaberta novamente. Empurrei com força, sentindo o ar fresco da noite no rosto. Saí correndo para fora do mausoléu, mas não parei ali. Continuei até o galpão de segurança, fechando a porta com força atrás de mim e trancando-a. Minhas mãos tremiam enquanto eu me encostava na parede, tentando recuperar o fôlego. Peguei o rádio novamente e tentei chamar o supervisor mais uma vez, mas o chiado ainda era a única resposta. Olhei para o relógio na parede. Faltavam apenas 40 minutos para o amanhecer. A essa altura, eu já sabia que não voltaria lá fora até o dia clarear. Mas foi então que ouvi um leve toque na janela do galpão. 3 batidas firmes, seguidas de silêncio absoluto. Eu sabia que não queria olhar. Mas, mesmo assim, me virei. E vi uma sombra imóvel, parada do outro lado do vidro. Meu coração disparou. A silhueta do lado de fora do vidro era imponente, alta, mas sem traços claros. Era apenas uma mancha escura contra o reflexo fraco das luzes do galpão. O pânico me paralisou por alguns segundos. Tentei encontrar uma explicação racional. Talvez fosse algum visitante que havia se perdido no cemitério.
Mas quem estaria ali às 3 da madrugada, sem aviso, sem lanterna, apenas parado no meio da escuridão? Minha mão foi direto à maçaneta, trancando-a. Não que aquilo fosse realmente uma barreira eficaz, mas era a única coisa que me separava do lado de fora. A sombra não se mexeu. Permanecia imóvel, como se me estudasse, como se soubesse que eu estava tentando ignorá-la. Então, a sombra se moveu. Não para frente, mas para o lado, deslizando lentamente até a porta do galpão. Não havia passos, apenas o som abafado de algo raspando contra o chão de cimento. Senti o suor escorrer pela testa enquanto acompanhava o movimento com o olhar, sem conseguir desviar. Ela parou exatamente na entrada. Por puro reflexo, gritei: "Quem está aí? O que você quer?" Nenhuma resposta. Com mãos trêmulas, peguei a chave do galpão e considerei a ideia de sair correndo para o carro, estacionado na entrada do cemitério. Mas isso significava passar por onde a sombra estava. O rádio em cima da mesa soltou um estalo repentino, seguido por um chiado. Por um momento, achei que era algum tipo de interferência, até ouvir uma voz rouca e quase irreconhecível, como se alguém estivesse falando de muito longe. "Você não devia estar aqui." A frase foi cortada por um chiado estridente, tão alto que me fez largar o rádio no chão. Ele caiu e se partiu, e o silêncio voltou com ainda mais força. A porta do galpão rangeu levemente, como se algo a estivesse testando. Minha mente buscava qualquer explicação plausível. Talvez fosse uma pegadinha, algum delinquente tentando me assustar. Mas por que alguém faria isso em um lugar tão isolado? Eu tinha que pensar rápido. Peguei uma barra de ferro que ficava atrás da mesa de segurança, um objeto que geralmente usávamos para abrir alguma tampa enferrujada ou para emergências. Não era a melhor arma, mas era algo. "Eu vou ligar para a polícia", gritei, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Mas, naquele instante, algo bateu na porta com força, fazendo-a tremer nas dobradiças. Não foi um chute, mas um impacto surdo e pesado, como se algo grande tivesse se jogado contra ela. Meu instinto gritou para fugir. Peguei o celular e corri para o canto mais distante do galpão. Me abaixei atrás da mesa, tentando discar para o 190. Meus dedos mal conseguiam acertar os números de tanto que tremiam. Antes que conseguisse completar a ligação, outra pancada ecoou, mais forte que a anterior. A porta parecia que cederia a qualquer momento. O som cessou repentinamente, e o silêncio voltou, trazendo consigo um peso insuportável. Minha respiração era o único som que ouvia. Segundos se transformaram em minutos enquanto eu esperava o pior. Então, uma terceira pancada, brutal, fez a porta se abrir. Eu me levantei num impulso, a barra de ferro firmemente segurada nas mãos. Mas o que vi na entrada me fez congelar. Não havia ninguém. Apenas o vazio da noite do lado de fora, o vento soprando levemente, fazendo com que as árvores balançassem. Engoli em seco, ainda segurando a barra de ferro como se fosse minha única salvação. A sensação de estar sendo observado persistia. Algo estava errado. Muito errado. Uma leve brisa entrou pela porta aberta, trazendo com ela um cheiro familiar e desconfortável, o mesmo odor metálico que senti no mausoléu. Era forte, quase sufocante, como se enchesse todo o ambiente. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, o som de passos começou novamente, desta vez dentro do galpão. Lentamente, virei minha cabeça em direção ao som. E então eu vi uma figura se formando à medida que meus olhos se ajustavam à pouca luz do ambiente. Era alguém ou algo no canto oposto do galpão. Não parecia ter entrado pela porta, mas estava ali, como se sempre tivesse estado, apenas esperando que eu notasse sua presença. O que vi era impossível de descrever com clareza. Uma silhueta humana, mas desalinhada, como se os contornos de seu corpo não fossem firmes. Era alta, magra e se movia devagar, com passos arrastados que faziam o som ecoar pelo espaço fechado. O odor metálico, agora insuportável, parecia emanar dela, tornando o ar quase irrespirável. Minha mente girava em busca de explicações racionais. Talvez seja um invasor, um morador de rua, alguém perdido. A barra de ferro parecia um peso inútil em minhas mãos, mas era tudo que eu tinha. "Quem é você?" Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. A figura parou. Não respondeu, mas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me analisando. O movimento era lento, calculado, e parecia mais perturbador do que qualquer grito ou ataque direto. Daquele ponto em diante, minha memória ficou fragmentada. Lembro-me de tentar recuar,
mas meus pés pareciam presos ao chão. A figura deu mais alguns passos em minha direção, revelando parcialmente seu rosto à luz fraca. Não era como eu esperava. Não havia olhos, nariz ou boca. Apenas uma superfície lisa e pálida, como uma máscara sem feições. O rádio quebrado no chão soltou mais um chiado inesperado, e a voz que ouvi antes ecoou novamente. Você viu, agora é tarde. Minha adrenalina atingiu o pico. Sem pensar, joguei a barra de ferro na direção da figura e corri para a porta. O objeto atingiu algo, ouvi o impacto, mas não olhei para trás. Meus instintos gritavam para sair dali o mais rápido possível. Ao sair do galpão, senti o ar fresco da noite como um alívio momentâneo, mas a sensação de estar sendo seguido era ainda mais intensa. Corri pelo cemitério, desviando de lápides e árvores, até alcançar a área principal, onde o carro estava estacionado. A chave parecia pesar toneladas no meu bolso, mas consegui pegá-la e destrancar a porta. Dentro do carro, tranquei todas as portas e liguei o motor. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o volante. Enquanto acelerava para sair do cemitério, olhei pelo retrovisor, esperando ver algo ou alguém me seguindo. Não havia nada. Apenas a estrada escura e deserta atrás de mim. Mas o silêncio dentro do carro não era reconfortante. O rádio, que estava desligado, soltou um chiado. Meu coração disparou novamente, e a mesma voz de antes sussurrou. Você nunca estará sozinho. Fiquei imóvel por um momento, com as mãos firmemente agarradas ao volante. Não sabia o que fazer ou para onde ir. Algo dentro de mim dizia que aquilo não terminaria ali. A estrada parecia infinita, um túnel de escuridão iluminado apenas pelos faróis do carro. Minhas mãos ainda tremiam enquanto segurava o volante, e minha mente girava tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A voz, o rosto sem feições, o cheiro metálico, tudo parecia irreal, mas o peso do medo no meu peito era incrivelmente tangível. Dirigia sem rumo, sem um destino claro em mente, apenas tentando colocar o máximo de distância possível entre mim e aquele cemitério. O silêncio dentro do carro era sufocante, quebrado apenas pelo som do motor e do asfalto sob os pneus. Meu olhar alternava entre a estrada e o retrovisor, como se a qualquer momento algo fosse surgir atrás de mim. Foi quando notei algo estranho. Os faróis do carro pareciam iluminar mais do que a estrada. Na borda do meu campo de visão, sombras dançavam de forma irregular, como se houvesse algo se movendo ao longo da estrada, fora do alcance direto da luz. Ajustei o espelho retrovisor, mas não consegui ver nada de anormal. Estou imaginando coisas, murmurei para mim mesmo, tentando me convencer. Mas a sensação de estar sendo observado era inegável. Meus olhos começaram a se fixar nas sombras ao redor, esperando que algo pulasse na frente do carro a qualquer momento. Pisquei os olhos rapidamente, tentando afastar a atenção, mas no momento em que voltei a olhar para a estrada, um som alto invadiu o carro. Bem, o impacto foi tão repentino que quase perdi o controle do veículo. Algo bateu no para-brisa, uma figura escura que mal consegui identificar antes de cair no chão e rolar para fora da estrada. Freiei bruscamente, o carro derrapando até parar no acostamento. Minha respiração estava descontrolada, e minhas mãos suavam tanto que o volante parecia escorregadio. Olhei pelo espelho lateral, esperando ver o que eu havia atingido. Um animal, talvez, um galho caído, mas não vi nada na estrada. O que quer que fosse, parecia ter desaparecido. Uma parte de mim gritava para não sair do carro, mas outra parte, talvez a culpa por ter atropelado algo, me forçou a agir. Peguei a lanterna do porta-luvas e saí. O vento frio da noite parecia ainda mais cortante fora do carro, e a escuridão era quase absoluta, exceto pelo feixe de luz da lanterna. Alô? Tem alguém aí? Minha voz ecoou na noite, mas a única resposta foi o som do vento nas árvores próximas. Caminhei até o ponto do impacto, examinando o asfalto. Não havia sinais de sangue ou qualquer vestígio de um corpo. Apenas marcas dos pneus no chão, indicando onde eu havia freado. A lanterna tremia na minha mão, e comecei a sentir que algo estava profundamente errado. Foi quando ouvi um som baixo e arrastado, como o som de alguém respirando com dificuldade. Meu corpo inteiro congelou. A origem do som era difícil de determinar, mas parecia vir de algum lugar perto das árvores ao lado da estrada. Quem está aí? Perguntei novamente, agora com a voz mais firme, tentando esconder o medo. O som parou por um momento, e o silêncio tomou conta novamente. Dei um passo em direção às árvores, apontando a lanterna.
O feixe de luz encontrou apenas galhos secos e sombras inquietas. Mas então, algo emergiu da escuridão. Era um par de olhos. Não olhos normais, mas algo brilhante, que refletia a luz da lanterna de maneira perturbadora. Eles estavam fixos em mim, imóveis, como se me analisassem. Meu coração disparou, e antes que eu pudesse reagir, uma voz, fria e baixa, soou novamente. Não vinda da direção dos olhos, mas de perto, muito perto. Você não devia ter olhado. Dei um passo para trás, o pânico tomando conta. O que quer que fosse aquilo, não estava sozinho. Sentia a presença de algo mais ao meu redor, um peso invisível que parecia apertar o ar. Sem pensar, virei e corri de volta para o carro, meu corpo em completo modo de sobrevivência. Entrei, trancando as portas e ligando o motor o mais rápido que consegui. Enquanto acelerava pela estrada, olhei novamente pelo retrovisor. Os olhos estavam lá, brilhando na beira da estrada, me observando enquanto eu me afastava. Mas o mais aterrorizante foi o que percebi logo depois. Não eram só 2 olhos. Eram muitos, escondidos na escuridão. Enquanto eu acelerava pela estrada, os faróis do carro pareciam iluminar apenas o necessário para que o medo continuasse vivo. Cada curva era uma luta para não perder o controle, tanto do volante quanto da minha mente. Meu peito doía pela respiração rápida e irregular. O retrovisor parecia uma armadilha visual. Mesmo quando eu tentava não olhar, meus olhos eram atraídos para lá, procurando aqueles olhos brilhantes ou algo pior. Os minutos seguintes pareceram horas. A estrada era deserta, e o silêncio lá fora contrastava com o barulho ensurdecedor do motor do carro e o zumbido nos meus ouvidos. Não havia sinal de casas, luzes ou qualquer coisa que indicasse que eu estava me aproximando de um lugar seguro. A sensação de que algo me seguia era impossível de ignorar. Finalmente, vi à frente uma construção simples, uma pequena lanchonete de estrada. Suas luzes amareladas piscavam levemente, mas ainda assim eram um alívio para os meus olhos cansados. Estacionei de forma apressada, quase batendo em um poste. Ao sair do carro, minhas pernas estavam trêmulas, mas a necessidade de encontrar um ambiente mais seguro me impulsionava. A porta de vidro da lanchonete rangeu quando a empurrei. Lá dentro, o espaço era pequeno e cheirava a café queimado e gordura velha. Um homem atrás do balcão me olhou, meio desconfiado, mas não disse nada. Apenas me ofereceu um breve aceno de cabeça. Havia 2 pessoas sentadas em mesas diferentes, ambas parecendo tão cansadas quanto eu. Boa noite, murmurei, minha voz quase sumindo. O atendente respondeu com um murmúrio. Fui até uma das mesas no canto, tentando me recompor. O coração ainda batia forte, e a sensação de estar sendo observado continuava a me perseguir, mesmo naquele ambiente aparentemente normal. Enquanto me sentava, a porta rangeu novamente, e por reflexo, olhei para trás. Não havia ninguém entrando. Um calafrio percorreu minha espinha. Balancei a cabeça, tentando afastar os pensamentos paranoicos. Pedi um café e uma garrafa de água ao atendente, que me entregou sem fazer perguntas. Bebi a água em goles rápidos, mas mal consegui relaxar. Meu olhar vagava pelo ambiente, analisando cada detalhe como se esperasse que algo surgisse das sombras. Foi quando percebi algo estranho. O relógio na parede marcava 3h27 da manhã, mas eu tinha certeza de que já passava das 4h. Olhei para o meu celular, e ele confirmava minha suposição. 4h12. Ei, seu relógio tá quebrado. Perguntei ao atendente. Ele olhou para o relógio, depois para mim, e deu de ombros. Tá certo desde que me lembro. Talvez seja o seu celular. Achei a resposta estranha, mas não insisti. Enquanto terminava meu café, um dos outros clientes, um homem de aparência cansada, levantou-se e foi até o balcão pagar. O som das moedas caindo no balcão ecoou pela lanchonete, um som pequeno, mas que me fez sobressaltar. Quando ele saiu, percebi algo. A mesa onde ele estava parecia diferente. A xícara de café que ele usou ainda estava lá, mas o lugar onde ele se sentou, a cadeira parecia suja, como se estivesse ali há anos sem ser limpa. Tentei não pensar muito sobre isso, mas minha mente já estava juntando as peças de forma involuntária. Olhei para a porta novamente, esperando vê-lo entrar no carro e ir embora. Mas lá fora não havia nenhum carro além do meu. Aquele homem, comecei a perguntar ao atendente, mas ele me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Não se preocupe com ele. É só um viajante, como você. O tom dele era seco, quase impessoal. Algo na forma como ele evitava me encarar aumentava minha desconfiança. Peguei o celular,
tentando distrair minha mente, mas não havia sinal de internet ou qualquer coisa que pudesse me conectar ao mundo exterior. A sensação de isolamento aumentava. Foi então que ouvi novamente aquele som baixo, quase imperceptível, a respiração. Não vinha de dentro da lanchonete, mas parecia próxima, talvez do lado de fora. Fiquei paralisado por um momento, tentando ouvir melhor. O atendente continuava agindo como se nada estivesse errado, limpando o balcão com movimentos lentos e repetitivos. Decidi que não podia mais ficar ali. Paguei o café rapidamente e me dirigi ao carro. Lá fora, a sensação de estar sendo observado voltou com força total. O silêncio era ainda mais opressivo, como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir meus próximos passos. Entrei no carro e liguei o motor, mas algo me fez olhar para a janela da lanchonete. As luzes lá dentro estavam piscando, e as pessoas que antes pareciam normais agora estavam paradas, olhando diretamente para mim. Seus rostos estavam distorcidos pela luz tremeluzente, mas havia algo neles que me fez sentir como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Acelerei para sair dali, mas enquanto me afastava, olhei pelo espelho retrovisor e vi algo que me fez quase perder o controle do carro. A lanchonete estava completamente escura, e onde antes havia pessoas, agora havia apenas sombras. Minha respiração ficou ainda mais pesada enquanto eu acelerava pela estrada. O medo, que já estava me consumindo, parecia aumentar a cada segundo. Eu não sabia mais se aquilo era real ou se estava perdendo a sanidade. O que acontecia naquela lanchonete? E aquelas pessoas? Aqueles rostos distorcidos? Com o coração disparado e as mãos suadas, eu tentei focar na estrada, mas a sensação de estar sendo perseguido não me deixava em paz. Olhei para o retrovisor mais uma vez, e a lanchonete estava agora completamente apagada, como se nunca tivesse existido. De repente, uma luz forte piscou à minha frente. Algo estava vindo. Eu acelerei ainda mais, tentando fugir, mas a estrada parecia se esticar infinitamente à minha frente. Eu já não sabia se o que me perseguia era uma ilusão ou algo que estava realmente ali. O medo se instalava em cada célula do meu corpo. Foi quando vi, à distância, uma sombra se aproximando rapidamente. Não era uma figura humana, mas algo muito maior. Parecia uma criatura que se movia com agilidade e rapidez sobre a estrada, e seus olhos, brilhando como duas lanternas, me fitavam fixamente. O medo tomou conta de mim. Era o mesmo olhar que eu vira na lanchonete. Olhei para o painel do carro. O velocímetro mostrava que eu estava a 120 km por hora, mas a criatura parecia me alcançar cada vez mais rápido. Meu coração batia descontrolado, e a única coisa que eu conseguia pensar era em escapar, em continuar dirigindo sem parar, até que aquela coisa desaparecesse. O que estava acontecendo? Era real. Eu não conseguia mais distinguir a linha entre o que era verdade e o que minha mente estava criando. Eu precisava de respostas, mas tudo ao meu redor parecia um pesadelo que não terminava. O espelho retrovisor novamente me trouxe uma visão aterrorizante. Uma forma escura se aproximava, ainda mais rápida agora. Naquele momento, meu corpo congelou. Não conseguia mais controlar o carro. O medo me paralisava. Eu estava perdendo o controle da situação, mas também parecia perder o controle de mim mesmo. A estrada à minha frente ficou embaçada, como se uma neblina densa estivesse tomando conta do caminho. As luzes do carro começaram a falhar, e eu mal conseguia enxergar mais do que alguns metros à frente. Minha visão estava turva, a respiração ofegante, o coração quase saindo do peito. Então, um som baixo e ameaçador veio de dentro do carro, algo como um sussurro, mas não era minha voz. Era como se outra presença estivesse ali, sussurrando meu nome. Vai ser tarde demais. Aquelas palavras, com uma voz sibilante, me paralisaram. O que isso significava? Por que estava ouvindo isso? O medo era agora total. A criatura estava tão próxima que eu sentia sua presença quase física. Com um impulso de coragem, voltei a olhar para frente e vi a estrada se estreitar. Era uma bifurcação. Uma das estradas parecia ter uma luz no final, como se fosse um refúgio. Sem pensar, virei bruscamente à esquerda, esperando que a fuga fosse finalmente possível. Mas, quando olhei novamente pelo retrovisor, a criatura já estava bem atrás de mim. Ela tinha algo familiar em seus olhos, uma presença que, de alguma forma, parecia me reconhecer. Ela estava me observando, mas sem pressa, apenas esperando. Ao mesmo tempo, uma sensação gelada e opressiva tomou conta de mim, como se toda a estrada tivesse se tornado um campo de caça. Eu estava sendo testado, mas,
Por quem? E por quê? O que mais me assombrava não era a criatura em si, mas a percepção de que, talvez, eu nunca tivesse saído de lá. Talvez aquela estrada, aquela lanchonete e aquelas pessoas nunca tivessem existido. Eu estava preso em um pesadelo sem fim, onde a realidade se desintegrava e tudo o que eu via era apenas a ilusão de uma fuga que nunca seria possível. Eu continuei a acelerar, a sensação de desesperança me consumindo cada vez mais. O som do motor parecia uma última tentativa de resistência, mas eu sabia que estava perdendo a batalha. A estrada, agora distorcida e sem fim, se estendia à minha frente como uma prisão que eu não conseguia escapar. Foi quando uma dor aguda atravessou meu peito. Não era física, mas algo muito mais profundo, como se uma parte de mim estivesse se despedaçando, se desintegrando junto com tudo o que eu conhecia. O espelho retrovisor, novamente, revelou uma imagem distorcida. A lanchonete estava lá, de volta, com as luzes piscando e as sombras de todas aquelas pessoas olhando para mim. O mesmo olhar vazio e vazio de vida. Eu franzi os olhos, tentando entender o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. A estrada estava se fechando, a lanchonete voltando a aparecer em um loop interminável. Era como se eu estivesse preso em um ciclo. As pessoas da lanchonete agora estavam em pé, suas figuras distorcidas se movendo lentamente em minha direção. De repente, eu vi o atendente. Seu rosto já não tinha mais aquela expressão impessoal. Agora, seus olhos estavam completamente negros, como se a escuridão tivesse tomado conta dele, como se ele fosse a própria escuridão. Ele estendeu a mão para mim, e seu sorriso vazio era a última coisa que eu vi antes de perder o controle do carro. A última visão que tive foi o volante escapando das minhas mãos, enquanto a criatura, com seus olhos brilhantes e famintos, se aproximava de mim com uma velocidade monstruosa. O carro foi lançado para o lado da estrada, capotando, e o impacto foi como um soco direto no estômago. Tudo ficou escuro. O som da batida foi abafado pela minha mente, e o único som que restou foi o eco distante de risadas, suaves e maliciosas, se misturando à respiração ofegante de algo que, talvez, nunca tivesse saído de dentro de mim. O silêncio me envolveu. Não havia mais estrada, nem lanchonete, nem criaturas. Só o vazio, e eu já não sabia se estava vivo, ou se, na verdade, aquilo tudo nunca tinha sido real. O que eu percebi, naquele instante, foi que talvez nunca tivesse escapado. Que a lanchonete, a estrada, as pessoas, a criatura, eram partes de um pesadelo que me prendia. Acordei uns dias depois em um quarto de hospital e descobri que nunca havia saído do cemitério. Me encontraram desacordado e fui levado ao pronto-socorro, mas eu sei dentro de mim que não foi tudo apenas um sonho. Eu passei por tudo isso e não desejo a ninguém o pavor que senti.